Eu acho que a grande dúvida de todo mundo nesse momento é... São duas perguntas principais sobre esse quadrinho que eu tenho na minha mão. A primeira pergunta é: será que dá para ler Homem-Animal só com o DC de bolso, só com esse único volume que a Panini publicou? Porque vocês sabem que é uma fase em 26 edições, digo 26 originais, e aí que nesse encadernado tem só 7. E a segunda pergunta é: será que a Panini vai continuar publicando o Homem-Animal? Será que vai ser só esse aqui e era isso? Eu pretendo responder tudo isso ao longo do vídeo, mas eu quero começar com o seguinte. Geralmente, eu foco aqui no canal em informação, tá? Ou análise. Eu quero falar um pouco da minha parte pessoal com o Homem-Animal. Gente, eu lembro, tá? Tem uns bons anos, talvez uns 14 anos, eu comprei o ônibus desse quadrinho na gringa, porque a gente não tinha nenhuma perspectiva da Panini trazer, né, em algum formato. E eu li durante as férias uma ediçãozinha do Homem-Animal, das 26 por dia. Às vezes eu lia duas porque era muito legal. Vocês estão vendo aí na tela a capa do Brian Boland. Cara, a capa desse ônibus era muito legal. Depois a própria Panini, né, lançou em ônibus esse quadrinho no Brasil. Ah não, peraí, na verdade, antes disso a Panini chegou a publicar em 3 volumes. E só uma outra informação importante: se tu pegar esse aqui, tá? Ele não é o equivalente ao primeiro volume que a Panini tinha lançado uns anos atrás, tá? Aqui é uma edição menor, aqui, como eu falei, vai até a 7, mais a edição original lá, a primeira da Panini, e até a edição número 9. Em resumo, cara, eu amo esse gibi. Ele é muito bom, é um dos quadrinhos da minha vida, então é até meio difícil de eu te falar assim, vale a pena ler incompleto? Eu nunca vou te dizer que não, porque o quadrinho é muito bom. Inclusive eu reli ele, né, pra fazer justamente esse programa, dei uma pesquisada, li algumas entrevistas do Grant Morrison para me lembrar. E, bom, primeiro, para vocês entenderem, né, essa questão de ler incompleto esse quadrinho, acho que a gente pode voltar um pouco lá para a Invasão Britânica. Vocês sabem que foi assim que o Grant Morrison veio parar na DC, porque tinha toda uma onda capitaneada ali pelo Alan Moore, também pelo Frank Miller, de quadrinhos adultos. Mas principalmente era uma onda do Alan Moore, porque pelo que ele fez no Monstro do Pântano, né, ele trouxe um sucesso por um personagem desconhecido, por um título obscuro, né, e o Alan Moore era um cara que vinha lá da 2000 AD, né, lá da revista do Reino Unido. Então a DC pensou, ok, vamos trazer mais caras lá do outro lado do oceano para justamente revitalizar os heróis, e o Grant Morrison pegou o Homem-Animal. Porém, tá, tem um ponto muito importante, que o Grant Morrison, quando ele vem, ele pensou assim, cara, eu posso pegar o Homem-Animal e replicar o que o Alan Moore fez no Monstro do Pântano, no sentido de, não só no Monstro do Pântano, né, mas, sei lá, Watchmen, toda essa pegada sombria e realista ali dos anos 80. Ele podia ter feito isso aqui, mas não. Na verdade, o Morrison ele resolveu questionar justamente esse padrão da indústria ao longo do Homem-Animal. E esse é o ponto que eu acho que não é tão legal não ler tudo. Eu não vou soltar spoiler aqui, mas eu imagino que boa parte de vocês já sabe o que acontece no final da última edição do Homem-Animal. Mas assim, tá, vamos por partes. Vini, se eu ler só esse encadernado do DC de bolso, considerando que, vamos supor que a Panini não lance mais nenhum, é uma experiência completa? Dá pra ler, tem início, meio e fim, no sentido de que, né, não tem exatamente um gancho lá pra frente que tu não vai conseguir entender se parar nesse primeiro. O ponto é que seria uma tristeza se a Panini realmente só publicar esse volume. Porque, como eu falei, existe uma construção muito maior do Grant Morrison, e ele já começa a arranhar isso aqui, em questionar a escrita de quadrinhos pós-Watchmen. E, gente, nem precisa ter um QI muito alto para ver o que eu tô falando, ó. Aqui, ó, exemplo, ele tá, né, dá para ver claramente, o Morrison aqui, ele tá fazendo uma referência, né, nesses quadros ao Watchmen. Mas vamos para a segunda dúvida lá do começo do vídeo. Será que a Panini vai continuar publicando o Homem-Animal? Será que eles vão lançar só o primeiro com Monstros do Pântano e meio que era isso? Se a gente der uma olhada no site da Panini Itália, ou seja, nas publicações da matriz da Panini, lá fora, tá, na Europa, eles não publicaram nem o Homem-Animal, nem o Monstros do Pântano até o momento em DC de bolso. Então, acredito que seja uma iniciativa exclusiva da Panini Brasil. Mas, se vocês olharem mais atentamente, eles lançaram Preacher e o Sandman, e os dois estão ganhando continuidade, mesmo não tendo nenhum indicativo de volume 1, pelo menos na capa dos quadrinhos. Em resumo, gente, eu acho, tá, que tem esperança da Panini continuar, e eu imagino que vão ser uns 4 volumes mais ou menos para fechar o Homem-Animal. E assim, eu imagino que se vocês pegarem esse primeiro, vocês vão adorar, porque é realmente muito bom. Mas a continuação, gente, tem um momento que o Morrison ele vai questionar, né? Tem alguns momentos icônicos, né, que eu não vou falar aqui para não estragar, mas assim, tem uma parte que ele vai, por exemplo, questionar a cronologia da DC. Sabe, a gente está vendo um trabalho de um cara
que está chegando, né, numa onda lá da invasão britânica, e em vez de ele seguir o padrão do que está rolando na indústria, ele falou, não, peraí, eu vou questionar esses caras. Talvez transformar os heróis nessa coisa sombria, realista, talvez não seja tão legal. Vamos lá, aqui a gente conhece Bud Baker, o Homem-Animal, que tem poderes de absorver, né, as características de qualquer animal que esteja próximo dele. E eu sei que tu pode achar essa premissa a coisa mais besta possível, mas, cara, o gibi é muito criativo. Assim, as formas que o Bud Baker usa, os poderes, funcionam muito bem. Mas o ponto é que o Bud Baker, ele também é um pai de família. Então, cara, eu vou falar pra vocês que ler um Homem-Animal 14 anos depois, agora obviamente eu tô mais velho do que da primeira vez que eu li, eu passo a me identificar um pouco mais com o Bud Baker, porque, ok, ele já tá mais velho, tem um momento que ele começa a questionar, né, pô, eu sou um super-herói, mas cara, ninguém me conhece, eu sou um homem-animal. Aí ele chega a falar com a esposa, né, pô, eu tô mais velho, eu preciso fazer alguma coisa da minha vida, eu preciso que dê certo o meu próximo movimento. Aí tem outra sacada muito boa do Grant Morrison, porque ele transforma o Homem-Animal literalmente num ativista pró-direito dos animais, né? Então a primeira trama, tá? Não vou dar muito detalhe, mas tem relação com experimentos e um laboratório, tá? Esse é o primeiro arco do gibi como um todo. Originalmente, era pro Homem-Animal durar essas 4 edições e pronto, tá? Acabou, era isso. Só que fez sucesso e aí a gente tem as histórias complementares. Galera, e é nesse ponto que o gibi começa a ficar mais legal. Aqui, gente, aqui, essa é a 5ª edição, que é quando tem o Evangelho segundo o Coiote, que é uma das histórias uma das mais icônicas da Vertigo, dá pra dizer assim, da DC no geral. Sim, a gente tá falando do Coiote, aquele lá do Papaléguas, né, que a gente tá acostumado, e justamente acontece o que eu tô falando. É um personagem que vivia no mundo de fantasia e ele acaba vindo parar no mundo real, que é exatamente, né, o que o Alan Moore fez com os heróis lá no Watchmen. Só que isso que eu tô falando é tipo a primeira camada desse gibi. Porque dá pra discutir religião, dá pra discutir, né, porque tu tem até referências ali a Jesus Cristo, tem uma referência também muito clara a Prometheus. Então são vários elementos que geram análises, inclusive acadêmicas, sobre a história como um todo. E aí eu não vou falar o final, mas o final também, o último quadro também discute um pouco a criação de quadrinhos. Aí a 6ª parte tem relação com a saga Invasão, que estava acontecendo na época, né? Então o Grant Morrison foi obrigado, né, a incluir aqui no gibi um capítulo onde o Homem-Animal vai enfrentar os Thanagarianos, e é uma história legal, tá? É bacana. Aí por último tem, acho que é a morte do Máscara Vermelha, aqui ó, tem esse vilão que ele tá prestes a tirar a própria vida e o Homem-Animal vai lá tentar impedir. Lembra que no começo do vídeo eu mostrei uma referência ao Watchmen? Então, tem a ver com essa história. Galera, assim, leia Homem-Animal, se você puder ler tudo, melhor. Se tu pegar só a edição de bolso, eu não acho que é uma experiência ruim, mas assim, lembre-se, se você gostar disso, o que vem depois é mais legal ainda. Então, como eu falei, eu acho que um ponto muito bacana sobre o Homem-Animal é muito sobre o próprio Grant Morrison, sabe? Sobre um roteirista que, como eu falei, ele podia seguir uma onda. Ele podia, vou fazer aqui um Homem-Animal desconstruído e criticar o super-herói clássico. E não, a gente tá falando de um roteirista que quer preservar, vamos dizer assim, a essência dos heróis. Eu não tô falando que o que o Alan Moore fez é errado, nem nada assim. Mas eu acho respeitável, no mínimo, a gente ter um roteirista seguindo por outro caminho, sinceramente. Se tu tá na dúvida, cara, dá pra ler esse volume, dá pra ser feliz e ter uma noção aí do que é um grande clássico dos quadrinhos. E, como eu disse, temos perspectiva da Panini publicar mais? Talvez, pelo menos lá na Itália, eles estão dando continuidade em várias séries, tá bom? É isso, gente. Esse foi um vídeo apaixonado, mas extremamente sincero sobre um baita quadrinho.